Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma resolução no meu canal. Hoje vamos resolver mais um exercício de momento de inércia. Então vamos resolver o problema fundamental 10.6. Determine o momento de inércia da área da seção transversal da viga em relação aos eixos centroidais X e Y. Então observe que a gente tem uma viga caixão, né? Ela é composta aí por 4 tábuas, né, de madeira. Então ela é composta por 4 retângulos. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar aí esses retângulos, beleza? Então nós temos aqui esse retângulo aqui e nós temos esse retângulo aqui. Então a gente vai trabalhar com esses dois retângulos aí. Por que não os outros, né? Porque esse retângulo aqui, que é o de cima, né, o retângulo 1, observe que ele é igual, né, o retângulo aqui de baixo, tem as mesmas dimensões, então não precisa a gente repetir. E esse retângulo aqui, que eu vou chamar de retângulo 2, também é igual a esse retângulo aqui, né? Tem as mesmas dimensões, então não é necessário a gente ficar repetindo aí. Beleza, então identificamos aí os retângulos que a gente vai trabalhar, né? Agora o próximo passo é identificar a localização do centroide, do centro geométrico aí do retângulo, né? Dos retângulos aqui. Então nós sabemos que o centro geométrico do retângulo 1 está aqui e o seu centro aqui do retângulo 2, beleza? Está mais ou menos aqui. É importante também identificarmos a localização do centroide da seção, tá certo? Então nós sabemos que a sua localização está aqui no encontro, na origem dos eixos aqui, ó, o eixo X e o eixo Y. Ok, então identificamos aí a localização do centroide. O próximo passo é a gente aplicar aí a fórmula do momento de inércia. Então, para quem não conhece, a fórmula que a gente vai trabalhar é essa, ó, usando aí o teorema dos eixos paralelos, porque como o problema pede para a gente calcular o momento de inércia em relação a um determinado eixo, né? Então no caso aqui o eixo X ou o eixo Y, então a gente vai aplicar o teorema dos eixos paralelos, que é o seguinte: momento de inércia é igual ao momento de inércia aí em relação ao seu centro geométrico, né? Mais aqui vem o teorema dos eixos paralelos, a área aí vezes o d ao quadrado, tá certo? Como a gente está trabalhando aí com retângulos, então nós sabemos o seguinte: então a gente vai aplicar uma única fórmula, que é a fórmula do momento de inércia do retângulo. Então quem é esse I barra aqui, ó? Esse barra é dado pela seguinte forma: base B vezes a altura ao cubo, ou seja, a base do retângulo vezes a altura do retângulo, né, ao cubo, dividido por 12, mais a área do retângulo, né? Então é o nosso A aqui, vezes o D ao quadrado. O D é igual à distância entre centroides, né? Ou seja, a distância entre o centroide da seção e o centroide do retângulo que a gente estiver calculando lá. Então essa aqui é a nossa fórmula, né, que a gente vai estar trabalhando. Ok, então agora vamos aplicar então essa fórmula aí. Então, primeiramente vamos calcular o momento de inércia do retângulo 1 em relação ao eixo X. Então, vou chamar de IX1. Então, o IX1 é igual, vamos aplicar a fórmula agora. Quem é a base do nosso retângulo 1? Olhando aqui na figura, a base dele, ó, é de 300 milímetros. Então, a gente vai jogar aqui, ó, 300 vezes. Quem é a altura do retângulo 1? Olhando aqui, a altura é de 30 milímetros. Então, a gente coloca aqui 30, que é o nosso H, ao cubo, dividido por 12, mais a área do retângulo 1. Então, a área é 300 vezes 30, o que vai dar 9.000 milímetros ao quadrado, né? Então, joga aqui 9.000 vezes o D. Então, preste bastante atenção para te calcular aí esse D, né? É bem simples de se calcular. O D, como eu falei, é a distância entre centroides, a distância entre o centroide da seção e o centroide do retângulo que a gente está calculando, que no caso é o retângulo 1. A partir do seguinte raciocínio: como a gente está calculando em relação ao eixo X, observe que o eixo X ele passa pelo centroide aqui da seção, né? E não passa, né? E não passa pelo centroide do retângulo 1. Ou seja, então eu tenho uma distância entre centroides, né? Então é essa a distância que a gente tem que calcular. Então vamos identificar essa distância aqui, ó. Então o que nos interessa é a gente determinar essa distância aqui, ó, tá certo? Esse aqui é o nosso D, tá certo? Então esse D é bem simples de se calcular, né? Se eu sei que aqui tem 200 milímetros, né, a altura aqui, então esse D vai corresponder à metade de 200, certo? Menos a metade
de 30, né? Ou seja, se eu sei que desse ponto até a face aqui do retângulo, a face superior do retângulo 1 é de 100 milímetros, então basta eu descontar aí essa altura, né, de 15, então vai dar 85. Então vamos colocar aqui, ó. Então esse D é igual a 100, ou seja, a metade de 200, certo? Menos a metade de 30, 15. Aí eu obtenho a distância, né? Então 100 menos 15, 85 milímetros. Esse então é o nosso D que a gente vai jogar aqui na fórmula, tá certo? Então vamos colocar aqui 85 ao quadrado, que a fórmula está ao quadrado. Resolvendo essa conta aí, nós temos isso aqui vai dar, já deixando já simplificado, né? 65,7 vezes 10 elevado a sexta milímetros na quarta. Tá aí, calculamos o momento de inércia do retângulo 1 em relação ao eixo X. Agora vamos calcular o momento de inércia do retângulo 1 ainda, né? Só que em relação ao eixo Y. Então é o nosso IY1. Vamos chamar de IY1. Ok, quando a gente vai calcular o momento de inércia em relação ao eixo Y, a gente vai trocar aí os termos aqui da fórmula. Então, o que é base passa a ser altura, o que é altura passa a ser base, beleza? Então, a gente vai trocar aí os termos. Então, observe aqui em cima que antes a base era 300 e a altura era 30. Então, a base passa a ser 30 e a altura 300. Então, nós temos aqui que a base é 30 vezes a altura 300. Então, quando a gente está calculando em relação ao eixo Y, a gente faz essa troca aí, beleza? Então, ficou dividido por 12 mais a área, que é 9.000, vezes o D. Vamos agora analisar o D. Observe que a gente agora está calculando em relação ao eixo Y. Então, a gente vai olhar para o eixo Y. O eixo Y, ele passa pelo centroide da seção e passa pelo centroide do retângulo 1, né? Então acaba coincidindo aí. Então eu não tenho distância entre centroides, tá certo? Ó, o eixo Y passa pelo centroide da seção e passa pelo centroide do retângulo 1. Então a gente não tem distância entre centroides. Logo essa distância para o eixo Y aqui é zero, tá certo? Coloca zero aqui. Então resolvendo, isso aqui vai dar 67,5 vezes 10 a sexta milímetros na quarta. Ok, então determinamos aí os momentos de inércia em relação ao eixo X e Y do retângulo 1. Agora vamos calcular aqui em relação ao retângulo 2, né? Então o nosso IX2 é igual, aplicando a fórmula, quem é a base do retângulo 2? A base, olhando aqui na figura, é de 30 milímetros. Então a gente coloca aqui 30, que é o nosso B. Quem é o nosso H? Quem é a altura? A altura é 200, né? Vou colocar 200 milímetros ao cubo, dividido por 12, mais a área do retângulo 2. A área é 30 vezes 200. 30 vezes 200 vai dar 6.000, né? Vamos jogar aqui 6.000 vezes o D. Então vamos analisar o D. Estamos calculando em relação ao eixo X. Observe que o eixo X ele passa pelo centroide da seção e passa pelo centroide do retângulo 2. Novamente, a gente não tem distância entre centroides, tá certo? Se não tem distância, então é zero, né? Então, coloca zero aqui. Então, resolvendo isso aí, vai dar. Isso aqui vai dar 20 vezes 10 elevado a sexta milímetros na quarta. Beleza, agora vamos calcular aí em relação ao eixo Y, nosso Y2. Novamente vamos fazer aquela troca lá, né? Então o que é base passa a ser altura, que a altura passa a ser base. Então a base antes era 30, agora a base passa a ser quem? 200, né? Então nós temos aqui 200 vezes a altura, que é 30, ao cubo, dividido por 12, mais a área, nós sabemos que é 6.000, área do retângulo 2, e o D. Vamos analisar o D? Agora estamos no eixo Y, né? Olhando para o eixo Y ele passa pelo centroide da seção, mas não passa pelo centroide do retângulo 2. Então a gente tem uma distância, né? Uma distância aí entre centroides. Então a gente tem que determinar tal distância. Então a gente vai trabalhar o que nos interessa, essa distância aqui, ó. Tá vendo? Ó? Distância do centroide da seção até o centroide do retângulo 2. Essa distância é bem tranquila de se calcular, né? Observe que ela vai ser igual a metade de 300, 150, mais a metade de 30 aqui, ó, que é 15, tá certo? Então, vou colocar aqui, ó, então vai ser 150, que corresponde à metade de 300, né? Mais a metade de 30, né? Que é essa base aqui do retângulo 2. Metade de 30, 15. Então, a distância é igual a 150 mais 15 vai dar 165 milímetros. Então, esse é o nosso D.
no caso aqui o dx, né? Então, esse valor que a gente tem que jogar aqui na fórmula, 165 ao quadrado. Vamos ver quanto que vai dar? 200 vezes 30 ao cubo, dividido por 12, mais 6.000 vezes 165 ao quadrado. Isso aqui vai dar 163,8 vezes 10 elevado à sexta milímetros na quarta. Beleza, pessoal? Então, determinamos aí, né, os momentos de inércia aí de cada retângulo, né, retângulo 1 do retângulo 2. Agora, vamos determinar o momento de inércia da seção. Então, é bem simples. A gente vai fazer o quê? Vai somar esses resultados aí, ó. Então, nós temos que o Ix, como sendo o momento de inércia da seção em relação ao eixo X, é igual ao quê? É igual a 2 vezes o Ix1, né? Porque eu tenho dois retângulos 1, mais 2 vezes o Ix2, né? Porque eu tenho dois retângulos 2 aqui, tá certo? Então, o que está fazendo? A gente está fazendo uma somatória. Então, vai somar aí os resultados. Então, substituindo os valores, nós temos que o Ix é igual a 2 vezes o Ix1, que é 65,7 vezes 10 elevado à sexta, né? Mais 2 vezes o Ix2, que é quanto? O valor dele aqui, ó, 20 vezes 10 à sexta. Então, vamos substituir aqui, ó, 20 vezes 10 elevado à sexta. Isso aqui vai dar 171,4 vezes 10 à sexta milímetros na quarta. Tá aí. Determinamos o momento de inércia da seção em relação ao eixo X. Em relação ao eixo Y, mesmo raciocínio. Vamos somar aí os resultados. Então, o nosso IY é igual a 2 vezes IY1 mais 2 vezes IY2. Y é igual a 2 vezes. Quanto que vale o IY1? Olhando aqui, ó, é 67,5 vezes 10 à sexta mais 2 vezes o IY2, que é de quanto? 163,8 vezes 10 à sexta. Então, o IY aí vai ser igual a quanto? Isso vai dar 462,6 vezes 10 elevado a 6. Tá aí, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado da resolução. Se ficou alguma dúvida aí nessa resolução aqui, ó, comente nos comentários, que eu sempre respondo aí os comentários aqui no canal, né, para tirar a sua dúvida, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado aí da resolução. Agradeço aí quem viu o vídeo aí até o final. Quem não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos aí que tenham dificuldades aí nessa matéria, beleza? Então, até a próxima resolução.